Nossa oração e pedido a Deus é que a Igreja do Senhor Jesus seja um instrumento nas mãos de Deus, onde ela está. Eu acredito que, tal como em Franca, a cidade de Cássia também tenha grandes necessidades de ser trabalhada pelo poder do Evangelho, de ser trabalhada pelo poder do Senhor Jesus Cristo, para que vidas sejam transformadas, vidas sejam moldadas e as pessoas possam conhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. No momento em que uma igreja é implantada em uma cidade, o desejo do coração do implantador é que pessoas conheçam Jesus como seu único e suficiente Salvador, e que sejam salvas, e que suas vidas possam passar pelo conhecimento das Escrituras Sagradas, passar a ser dirigida pelo Espírito Santo, e que vidas possam ser transformadas. Nós temos vivido um período no mundo em que a igreja, de forma geral, envolvendo todo o povo cristão, evangélico dos nossos dias, tem perdido a sua razão de existência. Ou seja, a igreja ela tem um papel muito importante no mundo e na sociedade. Mas, infelizmente, muitas igrejas abandonaram o seu papel, deixaram de lado aquilo que a igreja precisa fazer. Os interesses diversos que assolaram a igreja têm mudado grandemente o conceito igreja e a razão pela qual ela foi estabelecida pelo Senhor. Deus estabeleceu sua igreja para princípios importantes. E esses princípios têm sido deixados de lado por causa de sentimentos, muitas vezes por causa de questões financeiras. Toda essa mudança que o mundo tem sofrido, infelizmente, tem ocupado também o seio da Igreja do Senhor Jesus. E isso tem feito com que a igreja ela perca o seu alvo, o seu objetivo, que ela perca a sua funcionalidade. Ela já não funciona mais para o fim que ela foi implantada. E nós, como conhecedores da Palavra de Deus, precisamos sempre nos lembrar as razões pelas quais a Igreja de Cristo foi implantada nesse mundo, para que a igreja cumpra o seu papel fielmente, que ela não seja só mais uma instituição, ou um clube social. A igreja não foi implantada pelo Senhor nosso Deus para que ela seja uma associação ou um clube social em que as pessoas gostam de estar por ali por causa de amizades, por causa de tempo, ou porque se interessam por algo, ou até mesmo porque se sentem bem com cantar, com estar congregando no meio do povo, ou por acharem que estarem indo na igreja já estão fazendo a vontade de Deus. E isso não é a verdade para nós, e isso não é bíblico. Então, o que a igreja precisa fazer? A igreja precisa seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para seguir exemplos de outros homens, de outras igrejas. Nós estamos aqui para seguir o exemplo do nosso Salvador. É nos passos do Senhor Jesus que a igreja precisa andar. E para isso nós precisamos entender a maneira como o nosso Salvador operou enquanto esteve aqui nesse mundo, e deixando para nós um exemplo claro daquilo que Ele deseja que sua igreja faça. Então, eu gostaria que você lesse comigo versículos 21 até o versículo 28 do livro de Marcos, capítulo 1. Aqueles que encontrarem podem se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Marcos, capítulo 1, verso 21. Entrando em Cafarnaum, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, e maravilharam-se da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade. Gostaria de destacar aí no versículo 22 a palavra autoridade, autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo:
Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te, e sai dele. E então o espírito imundo convulsionou-se e clamou com grande voz, saindo dele. E todos se admiravam e pondo de perguntarem entre si, dizendo: que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Oremos. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela leitura da sua palavra. Pedimos agora, Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Usa, meu Pai, esse humilde instrumento em suas mãos e me ajuda a transmitir o recado do Senhor nessa noite ao coração do seu povo. E abençoe-nos, ó Pai, assim como o Senhor tem me abençoado através do estudo da sua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém e amém. Podem sentar. Para seguir o exemplo do Senhor Jesus, nós precisamos viver para Cristo, todo o tempo de nossa vida. Então, é muito importante nos lembrar de que nós não estamos aqui neste mundo, a igreja não está aqui para realizar os teus desejos e a sua vontade. Cada um de nós vivemos aquilo que nós queremos. Nós estamos aqui para viver a vontade daquele que nos salvou. É de grande importância para a igreja que nós possamos ser um instrumento nas mãos do Senhor. Todos nós devemos ser uma ferramenta no mundo a ser usada por Deus. Você conhece pessoas que eu não conheço. Eu conheço pessoas que você não conhece. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida como se nada à nossa volta merecesse uma satisfação da maneira como nós vivemos. E como nós precisamos viver uma vida neste mundo, nós precisamos entender que tudo aquilo que nós vivemos é um ministério. E esse é um dos grandes problemas da igreja de hoje. A igreja não tem conseguido atingir o seu objetivo, não é? Porque a igreja não tem se preocupado em viver a vontade do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos no mundo muitos crentes se comportando como as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Um grande interesse de resolver seus próprios problemas pessoais, interesse em alcançar bens, benefícios neste mundo, mas as pessoas e o povo de Deus se esqueceu de se preocupar com a coisa que Deus mais se importa nesse mundo. Existe uma coisa que Deus ama muito nessa terra, e Ele ama pessoas. O Senhor nosso Deus ama os seres humanos. O interesse de Deus por esta obra, por esse ministério que Ele mesmo chamou de igreja, é que através da igreja Ele pudesse alcançar pessoas, alcançar corações, não é? E o interesse de Deus é resolver toda a agonia, toda a ansiedade, toda a preocupação do coração dos seres humanos, a partir do momento em que os seres humanos conheçam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. O interesse de Deus é transformar a vida do homem, a ponto de que o homem entenda de que ele não precisa de mais nada dessa terra, a não ser conhecer o Senhor Jesus. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus, nós recebemos em nossas vidas tudo aquilo que necessitávamos para viver uma vida boa. A esperança que não existia na vida das pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, hoje passou a existir na nossa vida. Nós temos esperança. E nossa esperança não está baseada na política do nosso país, nossa esperança não está baseada na economia do nosso país, nossa esperança não está baseada naquilo que nós venhamos alcançar em uso transitório aqui nessa terra. E sim, não é? Em conhecer o Senhor Jesus, em servir o Senhor Jesus, e entender que Ele tem cuidado de nós durante todo o tempo de nossa vida, nos dado muito mais do que a gente pode imaginar,
muito mais do que nós pedimos e muito mais do que nós precisamos. Deus tem nos dado muitas coisas. Não é? E se nós tivéssemos hoje à noite, não é, parar um tempinho para agradecer, cada um de nós, agradecermos pelo que Deus tem feito na nossa vida, eu garanto a você que nós passaríamos um bom tempo dessa noite aqui, nos lembrando de coisas que o Senhor já fez e ainda está fazendo na nossa vida até os dias de hoje. O desejo de Deus é que todos os seres humanos deste mundo tenham este mesmo sentimento, essa mesma esperança. Não é? E para isso, para que o mundo possa obter essa mesma esperança que nós temos, eles precisam ver algo diferente na igreja do Senhor Jesus. E aqui está o problema, porque as igrejas não estão mostrando a diferença que Jesus Cristo faz na vida das pessoas. Nós temos muitos crentes nos dias de hoje vivendo iguais ou pior do que aqueles que não conhecem o Senhor Jesus como Salvador. E este mau testemunho tem impedido com que pessoas conheçam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Perceba, não é? Lembra, não sei se você pode lembrar de quando você não conhecia o Senhor Jesus como Salvador, mas provavelmente naquela época em que você não o conhecia como Senhor e Salvador de sua alma, muitas pessoas chegaram até você e queriam, não é, falar de Jesus para você. Não é? E você já, por convivência com essa pessoa, já havia pego algumas coisas que essas pessoas viviam, que lá no íntimo do seu coração, na sua consciência, você sabia que essas pessoas que dizem que são crentes, que dizem que conhecem o Senhor Jesus, que dizem que conhecem a palavra de Deus, não deveriam estar vivendo. Não é? E quando você ouviu o evangelho vindo dessas pessoas, você, por educação, não é? Como uma boa pessoa educada, não é? Você parou, ouviu, não é? Mas lá no fundinho do seu coração e na sua mente você ficava pensando assim, falar é fácil, mas eu não estou vendo você viver isso. Então nós encontramos crentes dessa maneira nesse mundo. Crentes que não dão o testemunho que deveriam dar. Crentes que não vivem para a glória de Deus. O desejo do nosso coração é que a igreja do Senhor Jesus seja ímpar. Ou seja, que ela realmente seja diferente. E o desejo de Deus é que a sua igreja seja diferente, que o seu povo seja completamente diferente do restante das pessoas aqui nesse mundo. Para isso, não é, nós precisamos aprender com o Senhor Jesus e como viver. Temos sido um instrumento nas mãos de Deus na cidade onde nós moramos? Será que a Igreja Batista Independente Macedônia, em Cássia, tem sido um instrumento nas mãos de Deus na cidade de Cássia? Será que ao olhar para a vida, porque a igreja não é isso aqui, a igreja não é esse prédio, não é? A gente tem esse costume, né, no nosso país de dizer assim, vamos na igreja, não é? E aí a gente vem para esse lugar aqui, né, como se esse lugar aqui fosse a igreja. Esse lugar aqui não é a igreja. Esse lugar aqui é o templo onde a igreja do Senhor Jesus Cristo se reúne nos cultos, não é? Semanais. Mas a igreja somos eu e você. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Pessoas, não é, que constituem esta igreja, que são esse instrumento nas mãos de Deus. Então, como igreja, nós precisamos viver no mundo em que nós estamos vivendo como um grande exemplo e seguindo os passos do nosso Salvador, para que as pessoas então possam ver aquilo que o Senhor Jesus tem feito em nossas vidas. Esse texto bíblico que nós terminamos de ler, nós vemos um grande exemplo e um exemplo impactante de Jesus aqui nesse texto. Não é? Ele chega, como nos diz o texto, na cidade de Cafarnaum, não é? Aqui no versículo 21, e ele segue então até a sinagoga dos judeus no dia do sábado, e ali então ele vai ensinar a palavra, ele vai falar, não é, ali com os judeus. Assim como Jesus, nós devemos buscar viver, não é, alinhados
com os princípios da palavra de Deus. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa viver isso, ela precisa viver este alinhamento com os princípios da palavra de Deus. E veja, o que chama a atenção é o seguinte: ele está dentro de uma sinagoga, ou seja, ele está dentro de um templo, onde as pessoas, entre aspas, diziam que estavam ali para adorar a Deus, que iriam ali para ouvir dos escribas e fariseus os ensinos da palavra de Deus. Ou seja, eles acreditavam que estavam chegando nas sinagogas ou nos templos para aprender, através dos escribas e dos fariseus, o conhecimento do Antigo Testamento. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para uma coisa que aconteceu nesse dia. Nesse sábado, aconteceu algo diferente dentro daquela sinagoga. Alguma coisa mudou. E não foi porque aquele sábado, despontou como um dia chuvoso, não foi porque aquele sábado despontou como um dia frio, ou porque havia uma grande festa na cidade de Cafarnaum, não. Estava acontecendo uma coisa diferente dentro da sinagoga aquele dia. E veja como o versículo 22 nos diz que aquele povo que foi à sinagoga aquele dia para ouvir os ensinamentos dos escribas e fariseus, veja como esse povo se comporta ao ouvir o Senhor Jesus. O texto no versículo 22 nos diz assim: e maravilharam-se da sua doutrina. Eles chegaram ali e eles começaram a ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus, e eles, sabe como você participa de algo interessante, Você vai a uma reunião, vai a um culto, ou algo parecido, e você chega ali, e a pessoa começa a falar, e você começa, poxa, mas eu não tinha pensado por esse lado, aquilo te chama a sua atenção, você começa, não, peraí, deixa eu escutar o que essa pessoa está falando, porque isso aí me chamou a atenção. Então, e aí, nossa, isso é diferente, isso é uma coisa que eu ainda não tinha ouvido, poxa, que coisa boa que é isso aí. E era exatamente assim que estava o coração dos judeus naquele dia. Ao ouvir Jesus, a palavra de Deus diz que eles se maravilharam, eles pararam pasmos, de boca aberta, querendo ouvir mais, eles estavam ouvindo Jesus falar, e eles queriam que Jesus continuasse falando, que ele continuasse ensinando. E por que eles sentiram isso? O versículo 22 continua dizendo: e eles maravilharam-se de sua doutrina, porque ensinava tendo autoridade. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito importante para que a gente possa notar e prestar atenção no texto sagrado. Porque sem autoridade nós não seremos respeitados. Sem autoridade nós não seremos ouvidos. Sem autoridade as pessoas não terão interesse por aquilo que estamos falando. E é essa uma das razões pelas quais a igreja evangélica dos nossos dias não consegue mais atingir o alvo e o objetivo. Por quê? Porque perderam a autoridade. E eu não estou dizendo de uma autoridade imposta. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa que chega, como a maior parte das pessoas pensam acerca de autoridade, que já chega e manda todo mundo ficar quieto e já começa a falar duro com as pessoas. Não estou falando disso. Eu estou falando de ser respeitado a ponto de, ao falar ou tratar do assunto, as pessoas olharem para a vida de Jesus e perceberem naturalmente que aquilo que ele falava, ele vivia. Não era uma coisa assim, ele não estava tentando transferir um conhecimento político, como nós falamos hoje de manhã. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Não era isso. As pessoas conseguiam perceber que Jesus tinha autoridade para falar daquela forma. Ou seja, eles percebiam na vida, nas atitudes, na ação do Senhor Jesus. E veja, o versículo 21 nos diz que ele acaba de chegar em Cafarnaum. Então, ele não está ali durante dias, meses e anos. O fato de entrar em Cafarnaum, as atitudes,
as palavras, o comportamento do Senhor Jesus já mostrou para aquele povo que Jesus era diferente. Hoje em dia, nós temos o seguinte pensamento no meio do povo cristão: Deus olha para o coração, Ele está interessado no seu coração. Esse é o pensamento da maior parte das pessoas que professam fé e conhecerem o Senhor Jesus e confiarem em Jesus. A palavra de Deus nos diz que Deus não está interessado somente no nosso coração. Ele está interessado no nosso corpo, alma e espírito. Ele quer santificar o corpo, a alma e o espírito de todos os seres humanos. Ou seja, Deus está interessado no que eu sinto, não é? Alma. Ele está interessado no que eu sinto. Ele está interessado no meu espírito, no meu espiritual, ou seja, em ter um relacionamento comigo. Isso só é possível a partir do momento em que eu conheço Jesus como Senhor da minha vida, como Salvador da minha alma. Então, o meu espírito está novamente ligado com o Espírito de Deus. E agora eu posso ter um relacionamento com Deus que eu não tinha quando não conhecia Jesus. Então, Ele está interessado nos meus sentimentos, Ele está interessado em ter uma comunhão espiritual comigo, e Ele está interessado em como eu me comporto fisicamente, corporalmente. Muitas pessoas acham que não. Mas a verdade é que o Senhor Jesus não está aqui em Cafarnaum há muitos dias, mas no comportamento, atitudes, palavras e maneira como o Senhor Jesus se comportou em Cafarnaum, despertou algo na visão daqueles homens que foram à sinagoga. Espera aí, é diferente. É completamente diferente dos escribas e fariseus. O versículo 22 continua nos dizendo o quê? Falava com autoridade e, veja bem, não como os escribas. Ou seja, Jesus não estava falando como aqueles que falavam todo domingo. Os escribas estavam ali para ensinar a palavra de Deus todo o tempo na sinagoga, todo sábado eles iam ali para ensinar. Eles eram os professores da lei. Eles transferiam o conhecimento da lei para o povo judeu. E agora, o próprio povo judeu está percebendo que Jesus Cristo fala melhor do que seus professores. Ou seja, é diferente. Não é com interesse humano, não é com interesse financeiro. Ou seja, Jesus estava ali tratando com amor por pessoas. Não era o interesse do que as pessoas podiam dar a ele, mas sim do que ele podia dar a elas. A igreja do Senhor Jesus precisa ter o sentimento de Cristo. Nós não estamos aqui interessados no que as pessoas podem nos dar. A igreja está aqui interessada no que ela pode oferecer às pessoas. O Evangelho, o conhecimento da palavra de Deus, é isso que a igreja pode oferecer às pessoas. E é isso que Deus quer que a igreja do Senhor Jesus ofereça ao mundo. O Evangelho, a salvação por meio de Cristo e o conhecimento da palavra de Deus que vai transformar a vida dos homens, ou seja, tirá-los desse lamaçal, desse charco de pecados e imundícia que eles estão vivendo e como eles estão sofrendo por viverem assim. Eu não acredito que uma pessoa que vive uma vida destruída está vivendo uma vida destruída porque quer. Eu não acredito nisso. Alguém aqui hoje à noite gostaria de viver uma vida ruim, péssima? Levanta a mão. Quem aqui gostaria de não ter o que comer hoje à noite? Não ter uma blusa para vestir numa noite fria? Morar debaixo de uma ponte ou debaixo de uma marquise de um prédio? Usar droga até se arrebentar na vida? Quem gostaria de viver assim? Meu amigo, não existe ser humano que queira ou goste de viver assim. Não existe. Eles não querem viver assim.
Eles não gostam de viver assim. Mas sabe, eles já foram tão aprisionados por Satanás, e nós conhecemos o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, onde a palavra de Deus nos diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. O diabo veio para isso. Ele rouba a alegria de muita gente, ele rouba a família, ele destrói a família de muita gente. E o interesse de Satanás é tirar a vida das pessoas antes que elas conheçam Jesus como o Salvador de suas almas. Satanás veio para destruir. E quando a gente olha a nossa volta, parece que Satanás ele já trabalhou de maneira tão estranha, até mesmo no coração da igreja. Ele trabalhou de maneira tão estranha, que às vezes as pessoas olham e pensam assim: está na rua porque não quer saber de trabalhar. Está na rua ou está vivendo isso porque perdeu vergonha. E eu vou te dizer uma coisa, tem crente que pensa assim. Pessoas que conhecem Jesus, que pensam que essas pessoas que estão sendo destruídas por Satanás, elas estão vivendo isso porque elas querem viver. E não é isso. A verdade é que essas pessoas não queriam estar vivendo isso. Mas Satanás já dominou tanto suas vidas, já aprisionou, já acorrentou elas de uma tal forma que elas não conseguem romper as cadeias que prendem. Mas louvado seja Deus, nós conhecemos alguém que pode romper qualquer cadeia, qualquer corrente que prende o homem a essa vida que Satanás tem destruído. E esta pessoa é Jesus Cristo. O que o mundo precisa saber é que nós o conhecemos. O que o mundo precisa saber é que ele rompeu as cadeias da sua vida. Sabe, é através daquilo que você vai dizer diante da sociedade, diante das pessoas, e as pessoas vão observar na sua vida, assim como esses judeus estavam observando na vida de Jesus. Ele chegou na sinagoga, ele começou a ensinar, e eles já se maravilharam, já abriram a boca. Sabe quando você se depara com alguém que te faz ficar de boca aberta? Nossa, ninguém nunca falou assim com a gente. Ninguém nunca mostrou desse jeito para a gente. Que coisa, onde estava esse homem? Como que ele não veio antes? Era isso que os escribas e fariseus estavam sentindo. Era isso que o povo que estava ouvindo Jesus estava sentindo aquele dia. Aonde estava esse Jesus que não veio antes? Nós já ouvimos os nossos professores da lei, nós já ouvimos os escribas, mas nunca ouvimos como estamos ouvindo agora. Aonde estava esse Jesus? A autoridade é algo muito importante para a igreja. Nós precisamos ter essa autoridade, mas não teremos autoridade se nós não vivermos como Jesus quer que nós vivamos. Se a igreja não mostrar a diferença, se a igreja sair aí de porta em porta, nas ruas, não é? Falando para as pessoas: olha, você precisa de Jesus, e a pessoa olhar e falar assim: eu te conheço, eu te conheço, você comprou lá na minha loja e não me pagou, caloteiro. Eu te conheço, você me deve um dinheiro, trabalhei para você, você não me pagou. Eu te conheço. Você morava do lado da minha casa, eu escutava as brigas de você com a sua esposa lá do meu quarto, e você saía domingo de manhã com a Bíblia debaixo do braço. Te conheço, eu lembro quando você cortou a minha frente ali na rua, você bateu no meu carro, ficou brabo comigo, foi embora, me xingando, me maltratando. Você é crente? Se você é crente, até o diabo é. O comportamento da igreja dos nossos dias não está atingindo o objetivo que precisa atingir. Os crentes estão se comportando como se não fossem crentes. A autoridade não vem de como nós gritamos. Cala a boca! Não. A pessoa que tem autoridade, ela não precisa gritar.
Você já teve num ambiente militar? Eu, quando mais jovem, aos 16 anos de idade, comecei a fazer os exames para a academia militar. O desejo do meu coração era ser piloto de avião, né? Depois, no meio da caminhada, eu falei assim, não, eu gosto de voar, não é comigo não gosto de altura, né? Então vou fazer para ser navegador, vou cuidar dos instrumentos para poder dizer sobe, desce, né? Aterrissa, né? Decola. Então o meu desejo foi esse. Comecei a fazer os exames da academia militar, fui passando numa prova, passando na outra, e fomos passando, até o dia que a gente encontrou o coronel. Né? Provas finais, a gente encontra o coronel. Rapaz, um homem baixinho, pensa num homem pequeno. Velho, da cabeça branquinha. Seguido mais ou menos por uns 30 homens. Mas o camarada não mexia uma agulha. Se ele precisasse abrir uma porta, tinha alguém que abria para ele. Se ele precisasse gritar, tinha alguém que gritava para ele. E nós, todos jovens, né, sentados ali naquele auditório, todo mundo conversando, aquela lenga-lenga, acostumado com escola, né, jovem assim, até o professor chega, antigamente não era assim, né? O professor chegava, na minha época, quando era criança, né, o professor chegava, quando ele chegava na porta, todo mundo, silêncio, e já ficava em pé do lado da carteira. Respeito. Aí ele entrava, falava bom dia, podem se sentar, aí a gente sentava todo mundo. Hoje o professor chega e fica do lado de fora. Será que eu posso entrar? Alguém vai me jogar uma cadeira? O que será que vai acontecer se eu pôr o rosto aí dentro? Hã? Mas na minha época de criança era assim. E aí nós chegamos ali, todo mundo nesse ambiente escolar, e conversa vai, conversa vem, e aquela gritaria, converseiro, né, muito homem junto no mesmo lugar, falando de futebol, falando disso, falando daquilo outro, e nós não percebemos a entrada do cidadão. E já foram entrando uns com ele, fizeram uma fila, assim, um do lado do outro, e ele, todo mundo, os camaradas que entrou, a coisa já bateu continência, esperando, e todo mundo, e ele já entrou e disse, vocês estão pensando que vocês estão na onde? Baixinho. Sabe quando você começa a ouvir silêncio devagarzinho? Não é aquele silêncio que vem de uma vez. Ele vem devagarzinho. Começou a baixar o volume. Ele não gritou. Ele só perguntou em voz tranquila. Vocês estão pensando que estão na onde? Podia ouvir um mosquito, sabe desses pequenininhos? Você podia ouvir as asas dele. Ninguém tinha coragem de abrir a boca. Uns rapazes grandão, não é? E a gente tudo caladinho, tremendo igual vara verde. Ele começou a andar no meio das colunas, né? E ele começou a olhar bem no rosto, no olho. Ele não precisava falar nada. Você já sabia que seu cabelo estava cortado errado, que a sua roupa estava errada, que você não devia estar ali. Ele não precisava abrir a boca. Você já sabia. Eu não devia estar aqui, eu devia ter ficado na minha casa. Ele acabou de passar a revista, já chegou de volta, assumiu uma tribuna com um microfonezinho, falou assim, vocês estão pensando que vocês vieram passear? Isso aqui não é passeio, não. Nortista, sotaque do norte. Vocês estão achando o quê? Rapaz, ali ele deu uma lavada na gente, num tom tão pacífico, tão tranquilo, que a próxima vez que a gente foi lá, só faltou terno e gravata. E silêncio absoluto. Quando a gente entrou na sala, fala alguma coisa. Não, não falo nada, quieto. Ixi. Ou seja, autoridade. O que Deus quer da sua igreja é a autoridade. A autoridade dada por Ele, na qual, não é, a igreja seja respeitada pelo que ela é.
Não porque ela quer impor o que ela quer dizer para o mundo, olha, me respeita. A igreja precisa ser respeitada, não. A igreja precisa chegar em ambientes e ser respeitada apenas pela presença da igreja. Não porque ela quer, mas porque ela está presente. Bom seria se nos nossos trabalhos, entre os nossos amigos, nas faculdades, na escola, as pessoas à nossa volta estivessem conversando, falando das coisas que eles estão acostumados a falar, e de repente chegasse um crente, e aí eles dissessem, o irmão chegou, ele não gosta desse tipo de conversa, não. Que isso, pastor? Seria um crente chato? Não, seria um crente que tinha autoridade de falar de Jesus a qualquer momento. Porque ele não está sendo respeitado pelo que ele está impondo, mas sim pelo que ele é. Ele é um cristão. Ele conhece Jesus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, a palavra de Deus diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo. Portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O desejo de Deus é que sua igreja se comporte como um povo diferente, santificado, um povo que o conhece, um povo que ama o Senhor Jesus e quer viver para Jesus. Jesus tinha autoridade porque sua vida refletia a essência de Deus. Será que nós vivemos segundo os princípios da palavra de Deus? A autoridade do Senhor Jesus, além da autoridade, nós vemos uma outra coisa interessante nesse texto. Porque além de Jesus ter autoridade, ele tinha poder. Ele tinha poder. Quando Jesus chegou naquele lugar, não é, e ele começou a falar, naquela sinagoga, a palavra de Deus diz que tinha um moço, não é, que ele estava possesso por espíritos imundos. Jesus começou a ensinar e a falar, e de repente aquele espírito já se revelou lá no meio. Opa! O que a gente tem com o Senhor? Que o Senhor veio aqui para destruir a gente? Sabe, Satanás precisa tremer diante da igreja. Ele precisa sentir o poder de Jesus Cristo através da igreja do Senhor Jesus. Jesus fez com que Satanás sentisse o seu poder, a sua presença. Deu a entender a Satanás que Jesus foi ali para destruí-lo. Que nós temos com o Senhor, que o Senhor veio aqui para nos destruir. Amados, o que tem acontecido nos nossos dias é que Satanás tem zombado da igreja. Tem caçoado, tem rido na cara do povo de Deus. E como que Satanás tem feito isso? Satanás tem colocado diante da nossa vida pessoas que precisam de ajuda, pessoas que precisam de Cristo, pessoas que precisam do conhecimento da palavra de Deus, mas a igreja não tem condições de transferir o conhecimento, a igreja não tem condições de apresentar o Evangelho. Satanás fica de longe rindo. É esse aí que é o crente. Está aí a pessoa que precisa de Jesus. Está aí a pessoa que está precisando ser transformada, mas sabe por que ela não é? Porque você não pode fazer o que Deus quer que você faça. Isso deveria ser vergonhoso para a igreja. Isso deveria trazer vergonha para nós. Nós nos deparamos todos os dias com pessoas que precisam de Jesus. E às vezes nós não falamos de Jesus, eu tenho vergonha de falar. Eu não sei falar. Não. Não é que você tem vergonha, e não é que você não sabe. É que você não tem autoridade. Não tendo autoridade, o poder de Deus não age através da sua vida. Veja bem, se acontecer um acidente aqui nessa rua, e todos nós vimos o acidente, vimos quem estava certo e quem estava errado, não é? A polícia chega, vai fazer o boletim de ocorrência, e nós somos testemunhas oculares do acidente. A gente viu, não é?
Quem melhor para contar o que aconteceu do que a gente que viu? O vizinho que não viu? Ou a pessoa que está passando agora, que não sabe nem o que está acontecendo? Não, as melhores testemunhas são aqueles que viram. Não é? Da mesma maneira, a nossa vida. Quem melhor para falar do que Jesus fez, ou é capaz de fazer, ou tem poder de fazer, do que quem já provou o poder de Jesus? Nós não temos que ter palavras bonitas, não é? Uma coleção de palavras extraordinárias do dicionário da língua portuguesa para poder falar de Jesus. Não temos que ter uma coleção enorme de textos da palavra de Deus. É muito simples. O que foi que Jesus fez por você? É isso que as pessoas precisam saber. Eu era um perdido, eu estava indo para o inferno. Eu ouvi o Evangelho, eu percebi que Jesus me ama, eu pedi a Ele que perdoasse os meus pecados e salvasse a minha alma, e Ele me perdoou, Ele salvou a minha alma, Ele tem transformado a minha vida, e a minha vida é muito melhor do que era antes, porque hoje eu tenho esperança, e a minha esperança está em Jesus. Poxa, não saber falar o que aconteceu com a gente me deixa preocupado. Porque talvez não tenha acontecido. Esse espírito, não é, que a palavra de Deus aqui nos diz, no versículo 22, não é, ele exclamou alto, dizendo: Jesus Nazareno, aqui vieste me destruir, bem seis quem és o santo de Deus. E Jesus já parou a conversa do camarada. Mas não tem esse negócio de ficar conversando com o demônio. Cala-te. Você está no lugar errado, diante da pessoa errada, meu amigo. Aqui você não tem voz, não. Cala a tua boca agora. E some daqui. Foi basicamente isso que Jesus fez com ele. Cala e vai embora. Some. Aqui não é teu lugar. A palavra de Deus diz que até, não é, nós entendermos a nossa autoridade, aquilo que Deus nos deu, quando a igreja entende isso, a igreja entende aquilo que Jesus disse no Novo Testamento. Jesus disse que nem as portas do inferno prevaleceria contra a igreja dele. A autoridade nos faz um instrumento nas mãos do Senhor. O diabo não pode tirar sarro ou fazer chacota com a igreja do Senhor Jesus. Satanás precisa respeitar a igreja. Ele precisa entender que nós não estamos aqui para brincadeira, nós não estamos aqui para nos divertir, nós estamos aqui para servir ao Senhor, que nós somos, sim, o exército do Senhor Jesus Cristo, e que estamos aqui para lutar contra Ele. Eu não gosto desse cidadão. Se existe um ser nesse universo que eu detesto, ele se chama Satanás, e eu não gosto desse cara. Detesto ele. Tem uma disputa muito grande entre eu e o pastor Roberto. Quando Jesus for lançar ele no lago de fogo, eu quero dar o último chute nele. Rapaz, esse cara só atormenta os outros, só destrói vida. Merece ficar trancado para sempre. E deixa eu te dizer uma coisa, não existe um ser nesse mundo tão insistente como ele é. A gente começa a fazer as coisas, não é? Eu vou me dedicar, vou fazer isso, logo a gente desiste. Não, é muito trabalhoso, é muito difícil, muito complicado. Não, vou parar com esse negócio aí. Aí passa aquilo, não, agora eu vou fazer isso. Aí a gente começa, não, agora vai, eu vou fazer. Aí, não, está complicado isso aí, para com isso. Deixa eu te fazer uma pergunta séria. Se você tivesse vontade de fazer uma coisa, e você soubesse assim, você nunca vai conseguir fazer, você ia fazer? Sim ou não? Se você tivesse um sonho, sei lá, de fazer uma viagem, de fazer alguma coisa na sua vida, e aí já está escrito que você nunca vai conseguir fazer aquilo, você ia lutar para fazer? Eu não. Eu não. Você já leu sobre Satanás? Ele nunca vai vencer.
O destino dele já está selado. Ele vai ser lançado no lago de fogo. Mas sabe uma coisa interessante? Esse camarada não é preguiçoso, não. Ele não para. Ele não desiste. Ele continua. E nós que, não é, entendemos a palavra de Deus, a gente sempre quer citar o versículo, não é? A gente sempre quer usar a Bíblia para tudo na vida. Somos crentes, pastor, santos, puros. Não é? Tudo posso naquele que me fortalece. Ha! Será que pode mesmo? Hã? Porque quando Paulo disse isso, ele disse assim, ó, eu sei passar fome, eu sei passar necessidade, eu sei ter abundância, tudo posso naquele que me fortalece. Ele não estava dizendo que eu vou ter vitória em tudo que eu faço. Ele estava dizendo assim, tem hora que vai ser difícil, mas eu posso. Tem hora que vai ser fácil, eu posso. Tem hora que eu vou ter o que comer, eu posso. Tem hora que eu vou passar fome, eu posso. O grande problema é que quando chega as horas difíceis, a gente não pode mais. Não, está complicado agora. Agora a gente não pode. Não, até cria, até acreditava, mas agora a coisa ficou feia. Agora eu não acredito mais não. Pois é, eu tudo posso naquele que me fortalece em todas as circunstâncias. Poder, autoridade, poder e resultados. A vida cristã, ela precisa de autoridade, de poder e de resultados. Resultados para a glória de Deus, não para nós mesmos, mas para a glória de Deus. Nós não estamos aqui para servir a Deus, para bater no peito e falar, eu prego, eu ensino, eu sou o cara, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Não. Não é para isso. Nós estamos aqui para fazer as coisas para a glória daquele que salvou as nossas almas, para o Senhor da nossa vida. Não é? Versículo 27 e 28 diz assim, e todos o admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena e os espíritos imundos a ele lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Uma igreja precisa chamar a atenção de onde ela está. Não porque ela tem um prédio bonito, não porque a música dela é maravilhosa, tem vários instrumentistas, não porque ela tem dinheiro, ou porque ela faz projetos sociais, não. Ela precisa chamar a atenção porque ela tem autoridade e ela tem poder. É por essas duas coisas que uma igreja é conhecida. Ela tem autoridade e poder. E isso faz com que ela seja conhecida. A igreja do Senhor Jesus precisa ter autoridade e poder. Jesus não apenas pregava, mas também demonstrava os resultados concretos em sua própria vida. Da mesma forma, nós devemos buscar para a nossa vida resultados concretos, numa jornada de vida cristã que glorifica o santo nome do nosso Deus. Onde as pessoas possam olhar e dizer, olha, eu conheci essa pessoa. Eu conheci o Everton no passado. Rapaz, esse homem era terrível. Mas olha, depois... O mundo costuma dizer assim, né? Quem vira é lobisomem, né? Mas, nem sei se isso existe, né? Mas o mundo costuma dizer assim, mas depois que ele virou crente... depois que ele virou crente, as coisas mudou. A igreja precisa chamar a atenção do mundo assim. As pessoas olharem e dizerem assim, depois que esse homem, depois que essa mulher virou crente, mudou muito. Mudou demais. Quando a igreja conseguir fazer isso, a igreja vai estar pronta para demonstrar autoridade e poder. Nós todos precisamos desejar isso de todo o nosso coração. Ao fazer a diferença, não é?
seguindo o exemplo do Senhor Jesus, nós teremos autoridade, poder e resultados. Deus vai usar a sua igreja para a glória do Senhor. Nós devemos viver de acordo com os princípios de Deus, confirmados, não é, no conhecimento da palavra de Deus e firmados na fé em Cristo, manifestando o poder de Deus em nossas vidas. Dessa forma, nós seremos verdadeiros instrumentos de Cristo nesta geração e nas próximas gerações, trazendo o impacto do poder do Evangelho. Quando Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Deus, de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Paulo estava dizendo, que ele estava dizendo era o seguinte: eu sei que Deus, que Jesus Cristo, que o Evangelho pode transformar a vida do homem. Eu não tenho medo de pregar. Eu não tenho receio de falar. Ele não estava dizendo que ele tinha vergonha. Ele estava dizendo que eu não me sinto envergonhado. Não há nada nesse poder que traga vergonha para mim. Quando eu falo dele, eu falo com autoridade porque eu sei que é poder de verdade. A igreja precisa ter esse comportamento quando anuncia o Evangelho. Estamos anunciando o poder que salva, regenera e transforma.